Então, boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Agradecer por você aceitar participar desse momento democrático tão importante na cidade de Limeira e vamos dar início. Você vai ter 3 minutos, tá bom, para fazer a apresentação inicial do seu plano de governo. A gente vai colocar o cronômetro, assim que você quiser, pode começar, por favor. Tá, joia. Primeiramente, me desculpar, a gente já estava na sala, só que a gente não estava conseguindo ouvir o que o professor estava dizendo. E por isso a gente acabou tendo que ser retirado para voltar, né? Essas questões técnicas a gente acaba contornando, né? Essa pandemia trouxe tantas novidades para as nossas vidas, essa questão técnica é só mais uma delas que a gente se adequa rapidamente. Eu sou Olivia Lazareu, sou arquiteta e urbanista, formada na USP. Vamos lá, eu sou servidora municipal da Prefeitura de Limeira. Em 2011, eu estava em São Paulo, eu trabalhava numa fábrica, e eu recebi a notícia que eu tinha passado no concurso, né? E eu aceitei, meio assim, um pouco com receio de voltar para Limeira, que a gente sabe que Limeira, principalmente para os jovens, né, é uma cidade que tem muita carência de atrações, de oportunidades, mas eu resolvi abraçar esse desafio, não porque Limeira é uma cidade maravilhosa, eu não acho, mas eu quero fazer parte da sua transformação. E eu sei que eu tenho conhecimento técnico para isso. É com certa tristeza que eu constato que eu sou uma das pessoas mais preparadas para, nessas eleições, comandar essa cidade. Eu digo tristeza porque, infelizmente, quem costuma ganhar as eleições do Brasil não é quem tem as melhores propostas, nem quem tem mais experiência. Costuma ganhar as eleições quem tem mais dinheiro, e isso é extremamente nocivo porque a gente sabe que quem paga a banda escolhe a música. E a gente precisa saber quem é que está por trás desse dinheiro imenso nas campanhas que estão emporcalhando a nossa cidade, né? Eu estou aqui, eu tenho 36 anos, está aqui do meu lado o nosso candidato a vice, o Salsa. A gente entende que é uma parceria, né? O vice não é um vice decorativo, né? Que trouxe tantos problemas na nossa presidência na gestão anterior. Então a gente entende que é extremamente importante a gente conseguir juntar as forças, todas as forças possíveis. Eu disse isso em um debate e eu reforço aqui o meu comprometimento de pegar as melhores ideias de todas as candidaturas e submeter a aprovação da população. A gente vai passar por um momento muito difícil pós-pandemia, com diminuição da arrecadação e com aumento da demanda por conta de pessoas que vão acabar optando pelo serviço público, não optando, né, acabar sem opção, né, e então a gente vai precisar tomar difíceis decisões. Por isso a gente tem o nosso tripé, que ele é formado pelos nossos compromissos iniciais, que estão protocolados na nossa proposta de governo, e os demais compromissos que a gente está assumindo ao longo da campanha, a estruturação da participação popular e a gestão circular com servidores e servidoras. A gente sabe que isso é o caminho, a gente tem certeza absoluta, e isso não é feito por conta dos acordos feitos com os grandes poderosos da cidade. A gente precisa dar o poder para o povo, e é isso que a gente vai fazer. Então, enquanto servidora, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto jovem, apesar de já ter, né, até os meus cabelos brancos, a gente está na parte que é esquecida nas gestões. Então, é por aí que a gente começa. Muito obrigada, candidata, por expor aqui o seu governo. Passaremos para a questão número 1, tá bom? Então, você vai ter 1 minuto e meio para seguir. Qual a sua visão sobre a administração pública e sobre a relação do Estado com sociedade? Pode ir? Primeiramente, é de grande responsabilidade se oferecer a esse cargo, né? Eu tenho toda essa vivência de 9 anos no serviço público e eu sei da importância da gente ter uma pessoa que seja realmente líder nessa gestão. Eu digo que a minha carreira política começou no ensino fundamental, quando eu era representante de classe, no PECHES, né? Na professora Antônio Pestes Lordelo, na minha escola. E o que acontece? Eu entendo que o líder, o representante, eu era uma aluna, eu não deixava de ser aluna para ser representante, né? Então, o que a gente precisa? O líder está lá para organizar, porque imagina, a gente não tem uma sociedade evoluída o suficiente a ponto de sermos uma anarquia. A gente precisa ter alguém comandando algumas funções, né? Principalmente as funções que são da coletividade. E é por isso que a gente tem uma gestão à frente dos interesses do público. Né? A gente tem nosso governo, nossa Constituição divide os 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Um deles não é eletivo, o Judiciário, os outros 2, um serve para propor leis, né? Aprovar leis e fiscalizar o Executivo,
e o executivo está aí para atender os interesses da coletividade e não somente de grupos específicos, né? Por isso, novamente, a questão de quem paga a banda escolhe a música. Por isso, a gente está aqui e é o objetivo do poder público, representar a coletividade. Obrigado, candidata. Muito obrigado. Nós passaremos para a questão número 2, que as perguntas enviadas pela comunidade da Unicamp, tá bom? Como a professora Milena começou o debate, ela tinha os papéis que ela sorteou. Caso eu sorteie a mesma pergunta que ela, eu passarei para a pergunta imediatamente subsequente, tá bom? Caso seja a última, eu retornarei para a primeira. Aqui eu sorteei a pergunta número 2, então vou ler aqui a pergunta que foi enviada pela Unicamp. Pergunta número 2 foi enviada pela professora Muriel Gavieira. Quais os maiores desafios para Limeira atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e quais suas estratégias para alcançá-los? Primeiramente, agradecer a pergunta da professora Muriel, e agradecer toda a comunidade da Unicamp, alunos e funcionários também, que funcionários principalmente estão sempre aí fazendo tudo girar, tudo acontecer, né? A gente sempre fala dos professores, dos estudantes, e acaba deixando de lado os servidores que são tão importantes nesse papel da universidade. Com relação à pergunta da professora, a gente tem muitas soluções que são simples, que dá para ser feito, é que falta vontade política. Então, a gente teve, vou dar só um exemplo, não quero citar nomes, não quero citar gestões, mas Limeira teve por mais de 3 anos uma pessoa no cargo de diretor de educação ambiental, que não era nem da área do meio ambiente, não era nem da área da pedagogia. Então, uma pessoa que está à frente do município de 300 mil pessoas para assim, auxiliar na formação da consciência ecológica e cidadã, não é de uma área nem de outra. E por que está lá? Estava lá puramente por uma indicação política, tanto que saiu para ser candidato. Foi candidato a vereador na gestão anterior, está candidato a vereador novamente nessa gestão. Então, assim, é por conta desse tipo de coisa que não vai para frente. Mas a nossa gestão não tem rabo preso. A nossa gestão está, de fato, comprometida com os interesses, inclusive os interesses da economia de Clara e Francisco, que o Papa Francisco trouxe, convido todos a conhecerem. Infelizmente, o tempo aqui não é suficiente para a gente discorrer a respeito, mas o Papa Francisco traz a economia circular feminina como modo de salvar o planeta que está indo à exaustão, de acordo com o que o homem tem feito. Tempo, muito obrigado, candidata. Antes da gente passar para a próxima pergunta, só queria fazer um esclarecimento, dada a nossa audiência rotativa, muitas pessoas estão perguntando sobre intérprete de Libras, e eu queria colocar que, devido a limitações da plataforma, infelizmente a gente não conseguiu. Só cabem 10 pessoas aqui, temos aqui os mediadores, o pessoal dos candidatos e também o pessoal de apoio técnico. Então, peço desculpas, tá bom? E já estamos trabalhando aqui arduamente para colocarmos legenda, dado que o vídeo ficará disponível no YouTube, e com isso, com a legenda, acreditamos que boa parte do problema estará resolvido. De antemão, peço desculpas por não termos essa importante figura, né, que é a intérprete de Libras, mas não conseguimos solucionar esse problema. Então, obrigado, Lívia, pela paciência. Vamos agora passar para a pergunta de número 3, que foi enviada pela comunidade de Limeira, tá bom? Eu abri aqui a questão número 10, vou ver aqui qual que é a questão, vamos lá. Antes, eu vou querer usar do meu tempo para insistir para que esse debate, essa conversa democrática, possa ser traduzida por Libras, para ser disponibilizada para a comunidade surda. Eu acredito que a Unicamp tem estrutura para isso, e a gente sabe que o tripé da universidade pública é pesquisa, ensino e extensão, justamente por conta da extensão que essa conversa está sendo feita, e acredito que a estrutura da Universidade Estadual de Campinas é suficiente para que isso seja traduzido depois. Com relação ao meio ambiente, a gente tem muitas propostas. O nosso candidato a vice, ele é técnico ambiental e estudante da Unicamp, inclusive. Eu queria ter falado isso antes, desculpa pela demora, mas a gente sabe que, assim, o meio ambiente não é uma caixinha isolada. Na verdade, nenhum assunto é uma caixinha isolada. Todos eles estão interligados. Vou dar só um exemplo. Se a gente pensa nas áreas livres, né, que a área livre é uma área verde. A área verde é uma área livre específica de propriedade municipal, né? E se a gente deixa ela sem utilização, com mato alto, ela vira, além de uma área perigosa, sobretudo para as mulheres,
ela é também alvo de descarte irregular de entulho, coisa do tipo. Por isso, a gente precisa de uso desses espaços, que é o uso que traz a segurança e também a preservação. Então, isso é só um dos exemplos de como os assuntos estão interligados. Portanto, eu convido vocês a conhecerem as nossas demais propostas na nossa plataforma. A gente está nas redes sociais como Acreditar, Organizar, e consultem também as nossas propostas no Proposta de Governo, protocolada no site do TSE, Divulga Cang. Obrigado, candidata Lívia. Agora nós entramos na quarta e última questão, tá bom? Lembrando que vai ser a sua última fala, então caso queira, aproveite já para fazer as considerações finais, tá bom? Lembrando então que essa pergunta foi enviada pelos estudantes de administração pública, eles leram o seu plano de governo e elaboraram uma questão para você, tá bom? Deixa eu ler aqui para você. Lívia, como pretende atrair empresas de tecnologia para a cidade de Limeira, da forma como expõe seu plano? Quais os maiores desafios para a adaptação com as pessoas que não dispõem de recursos para tecnologia e pessoas que não têm facilidade com tal recurso? Esse é um assunto bastante amplo, bastante complexo. A gente vai ter a parceria com as universidades, e é por isso que a gente não colocou nenhum nome específico, porque a gente tem algumas universidades na cidade e pretende fazer parcerias com universidades da região também, principalmente as universidades públicas que têm esse compromisso com a pesquisa e extensão também. E aí, o que acontece? Com relação à área de tecnologia, infelizmente, a tecnologia deveria, né, que deveria servir para a gente ter acesso ao conhecimento acumulado da humanidade, tem servido para transformar seres humanos em produtos, né? Mas o acesso à tecnologia, ele está disseminado. Inclusive, a participação popular, ela, quando a gente, na Constituição de 88, ela se limitou a algumas estruturas, como os conselhos municipais. Só que essas estruturas, elas acabam por conta do uso que foi dado para elas, acabam favorecendo determinados grupos poderosos. Por exemplo, o Conselho de Planejamento e Urbanismo, que decide muitas coisas para a cidade, entre elas onde vai ser uma área onde as empresas vão se estabelecer, a questão do zoneamento, a questão do preço da terra, por conta da divisão da área rural e da área urbana. Então, são muitas ações, muitas questões envolvidas. O plano diretor traz planos, programas e ações que não foram realizados. O plano diretor é uma lei feita em participação da população, com a participação da população, e o plano diretor não pode ser feito em gabinete, meu Deus do céu, eu tenho colegas que estão falando umas besteiras por aí. Então, se vocês quiserem conversar mais a respeito, o tempo está acabando, a gente pode fazer uma live específica. Obrigado, candidata. Então, gostaria de agradecer muito a participação sua, tá bom, aqui na nossa conversa democrática. Queria anunciar, então, que nosso próximo candidato